Bom, pessoal, bom dia. Nós vamos conversar, é um debate, tá? A gente tem buscado realizar esse projeto que se chama QRM no Clube. QRM quer dizer, na língua, no código que a gente usa, QRM é barulho, né? Conversa, discussão, né? E QRM no Clube é um projeto para a gente trazer conhecimentos, informações para a comunidade em geral. A gente está focando principalmente, o nosso público-alvo são os jovens, né? Os jovens do ensino fundamental, médio, de nível técnico e tecnólogo, né? Então, pega desde qual a tua idade? 12? Está em que série? 7ª série. Deixa eu ver quem é o mais experiente aqui. Qual a tua idade? 20? Esse cara é tudo novo. Tu? 22. Já tudo na universidade fazendo engenharia elétrica, né? Então, a gente tem um grupo com a faixa etária de aproximadamente uns 14, quase 7 anos, pegando aí do ensino fundamental até a universidade. O que a gente vê no radioamadorismo, e foi nisso que eu me apaixonei lá na década de 80, quando fazia escola técnica, foi quando eu descobri que tinha uma estação de rádio no Redentorista, e lá eu fui saber por que aquela estação tinha chegado lá, e nada mais era do que um laboratório de princípios de comunicações. A estação de rádio do Redentorista foi trazida da Holanda para ser um laboratório de princípios de comunicações. Para vocês, um laboratório para a pessoa começar a entender como é que o rádio funciona, tá? Muitas pessoas hoje, inclusive nós radioamadores, acham que ser radioamador é você simplesmente conversar com o outro, né? Só que por trás disso, para você ser de fato um radioamador, você precisa ter uma série de conhecimentos. E o que a gente vai mostrar para vocês hoje é exatamente isso. Eu convido até que vocês venham para cá ficar mais pertinho, tá certo? Por gentileza, para a gente ficar numa roda entre amigos aqui para discutir, conversar, tirar dúvidas. Beleza? Eu não posso deixar de agradecer ao professor Edmar, porque tem sido um dos grandes incentivadores desse projeto, né? E ele fez uma palestra aqui sobre SDR, que o auditório estava lotado, tá? E a gente vai manter, sim, a cada primeiro sábado de cada mês, essa ideia é trazer esse projeto. Mas vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês primeiro um vídeo que vai mostrar o que é o radioamadorismo no entendimento de países de primeiro mundo. Por quê? Porque é onde a gente pretende chegar. É como se fosse o nosso benchmarking. É o que tem de mais atualizado dentro do radioamadorismo hoje no mundo, porque o radioamadorismo é um hobby que surgiu quando apareceu os primeiros projetos eletrônicos, né? A primeira válvula, os primeiros circuitos de rádio. Aí teve um grupo de pessoas amadoras que não eram os cientistas profissionais contratados pelas empresas, mas que começaram a pesquisar. E nessa pesquisa foram surgindo inovações tecnológicas que foram sendo absorvidas também pelo meio científico empresarial. Então, tem muitas colaborações. Exemplo, celular. Antes do celular, a Alisson, que não me deixa mentir, lembra que a gente já tinha equipamentos, né, que conseguia monitorar toda a conversa. Pode falar como era o negócio. Todo o sistema de comunicações da época era vulnerável, você tinha acesso, os radioamadores ouviam, a gente usava os HTs, tu está com o teu aí? A gente usava os rádios portáteis, que através dele a gente monitorava essas comunicações, tá? Esse rádiozinho aqui, a gente chama de HT, Handtalk, tá? E a gente conseguia, inclusive, fazer uma ligação telefônica para casa, através do rádio. Nem celular existia. Então, imagine nessa época, você radioamador, com seu celular aqui no bolso, né? E estava ali no calçadão, ligava para casa, falava com quem quisesse, o povo ficava abismado, né?
E aí o meio de comunicações, sabendo desses equipamentos que foram desenvolvidos para atender radioamadores, começaram a entender, mas rapaz, que negócio legal. Como é que eu tenho um rádiozinho desse tamanho que eu posso falar? E se a gente faz isso numa escala maior, né? Só que no caso desse rádio, por exemplo, se eu estou lá em Patos e quero falar com um colega lá em João Pessoa, eu falo usando esse radinho. Só que ele vai passar por repetidores. E no meio do caminho você precisa estar mudando. A turma do celular, as empresas que teve a ideia de otimizar esse radinho para criar o celular, não, a gente não vai fazer manual não, a gente vai fazer quando o celular você estiver caminhando, automaticamente as estações de celular vão se comunicando uma com a outra e vai levando você aonde você for, né? Então, para vocês terem ideia que radioamadorismo não é só comunicação. Radioamadorismo tem a ver com conhecimento de ciências. A turma aqui, os meninos, já conhecem o caça-raposa, né? O que é o caça-raposa? É uma brincadeira onde a gente pega um transmissor, esconde, vocês vão ver no vídeo, né? E a turma tem que se capacitar. Ele tem que conhecer de geografia para saber o que é azimuth, tem que saber de física e matemática para fazer a interpolação entre duas retas que se cruzam e você encontra. Então, tem uma série de informações e conhecimentos que a gente encontra na prática do radioamadorismo. Até a nível universitário, de você desenvolver hoje satélites, microsatélites, nanosatélites, para prover comunicação ou desenvolvimento de novos equipamentos e materiais. Tá? Eu vou ter que estar sempre pontuando nos dois lados, aqui considerando os meninos pela faixa etária dele e vocês da universidade, para a gente ir trocando as figurinhas, beleza? Vamos lá. O que é que vocês entenderam do que seja radioamadorismo? É um hobby de comunicação, pessoas que gostam de se comunicar entre si e desenvolvimento humano. It's Sunday, January 17th, and I'm here once again at the amateur. E o que foi que vocês acharam interessante no vídeo? O que chamou a atenção? Atrapalhou o inglês? Porque a legenda ali estava bem... tinha molho de radioamador, tinha um bocado de coisa engraçada, né? Mas o que vocês viram ali, no vídeo? Não viram nada. Vocês viram aquela primeira parte que tinha um rapazinho da tua idade lá falando? É a atividade que a gente está fazendo desde ontem, né? Ali é uma modalidade que você busca contactar, é uma competição, realmente é uma competição mundial, onde você busca fazer contatos com o maior número de radioamadores no mundo inteiro. Aqui que estava CQ, o DX, né? Conversando, parece que ele está falando no rádio, na realidade ele está fazendo um chamado geral, querendo ser ouvido, escutado por qualquer outro radioamador no mundo, né? Depois ele saiu, mostrou o quê? A turma mexendo. Eu não vou falar tudo não, meu pai, vamos lá. Vamos pedir ajuda aqui aos meninos. O que é que vocês entenderam do vídeo? O que é que vocês compreenderam? O que é radioamadorismo baseado nas imagens? O que foi... O que chamou a atenção de vocês? Sobre o radioamadorismo primeiro, queria entender, assim, deu para ver muito melhor o hobby como sendo não só essa tentativa e esse objetivo de comunicação, mas também o estudo dessa tecnologia, assim, para se comunicar cada vez melhor. Então, engloba outras áreas, como eletrônica, física, como o senhor explicou aí no início. informática. Me chamou a atenção também muito os equipamentos que foram mostrados ali em estudo da radioamadorismo. Por exemplo, o acesso que eles têm à tecnologia, pelo menos mostrado pelo vídeo, e a facilidade com que esse conhecimento é passado, de como utilizar esses instrumentos, como o conhecimento mesmo, a passagem de conhecimento é muito, muito grande. Uhum. Show de bola. Pessoal aí do fundão. Querem vir para cá não? Ficar juntinho aqui, mais próximo? Venham para cá, chega. Vamos se juntando. Você começa assim, tudo caladinho. O professor Edmar ficou ali que ele vai providenciar um... Para cá, Edmar.
O que vocês acharam do vídeo? Pegaram assim meio... Quais foram os países que o senhor falou que Esse aqui é especificamente da Liga Inglesa, é da Inglaterra. O que eu achei muito bacana é a ideia de que a realidade deles não é tão distante da gente, né? A gente vê também pessoas bem novas assim, tendo contato com isso. Eu queria ter tido a oportunidade quando era um pouco mais novo, que realmente é apaixonante, é uma área muito bacana e você vê que ainda tem a possibilidade de você se tratar como pessoal lá fora, né? Países como esse, que se tratam também sobre essa tecnologia, esses estudos. É muito legal, muito bacana. Acho que chama mais atenção. Qual o teu nome? Alberto. Alberto. Isso que o Alberto falou foi interessante, complementando com Caio. Você vê que não está distante da gente executar exatamente o que está sendo feito ali, né? Os meninos lá de 8, 10, 12 anos de idade, é lógico que passa por uma sensibilização, a gente não vai mostrar eletrônica para vocês como se mostra para ele. Mas lá você viu que ele tinha uma lâmpadazinha que, né? Você tinha como é que eu acendo uma lâmpada? Por que a lâmpada acende? Então tem questões de princípio que para eles, para a faixa etária, para o nível escolar que eles têm, você tem um mundo inteiro ali para mostrar. O professor Edmar uma vez mostrou um kit da Siemens, né, que tem vários experimentos para que a turma do ensino fundamental possa aprender de uma forma diferente. O radioamadorismo ele traz isso, você aprende os conceitos de ciências e tecnologia fazendo, né? É uma forma lúdica, é uma forma, acho a melhor forma que tem para você desenvolver conhecimento. Então, radioamadorismo não é só o microfone. Então, a mensagem principal que eu queria passar para vocês para o vídeo é esse. Para você falar é fácil, agora você preparar, conhecer a tecnologia, a informática que hoje está relacionada com tudo que a gente, né, trabalha. Você fala de sistema wireless, né? O que é o wireless? Sistema de comunicação via rádio, né? O wireless é um nome bem bonito do século XXI, mas está aí, né? Isso vem, o radioamadorismo surgiu lá nos primórdios dos primeiros inventos que foi feito na área de radioeletricidade, né? Pega aqueles Hertz, pega o Mosse, o padre Landel de Moura, que é um padre cientista brasileiro, né, que está dentro da história do desenvolvimento do sistema de radiocomunicação. Beleza? E veja, teve mais coisas que eles mostraram ali. Ele mostrou, por exemplo, a questão do radioamador atender a comunidade com projetos sociais. Vocês deu para compreender? Tem uma das meninas que aparece ali, ela está à frente de um grupo que presta serviço à comunidade, né? Dando apoio através da parte da comunicação, atendendo em campanhas de vacinação, enfim. Em qualquer situação, você é como se fosse uma força auxiliar à disposição da sua comunidade, né? Porque você tem tecnologia na mão. Imagina, Deus o livre, a gente está chegando a uma situação extremamente crítica da água em Campina Grande. Então, a mobilidade que o radioamador tem junto com seus equipamentos para prover comunicação em áreas que é zona de silêncio para o sistema que ele tem é muito grande. Ele mostrou lá um equipamento, né, que ele tem um equipamentozinho portátil, que ali tem a fonte de energia, que é bateria com painéis solares, tem o rádio, e você monta uma repetidora e disponibiliza a comunicação para um raio de 50 km usando esses equipamentos através de uma repetidora. Assim, na fumaça, né? Coisa que outros sistemas comerciais não funcionam dessa forma, não tem essa mobilidade. Beleza? Então, radioamadorismo não é só falar, tá? Então, radioamadorismo é ciência, tecnologia, é prática, e dentro das brincadeiras, praticando radioamadorismo, você vai desenvolvendo conhecimento. Beleza? Isso foi só para alinhar a gente, para a gente discutir. Agora, quando houve aquele incêndio já, Sim. os bombeiros estavam utilizando a 300. Isso. justamente para ajudar na comunicação deles, porque eles não tinham comunicação. Parece que havia uma comunicação lá no local, eles usaram a repetidora nossa para ajudar isso. Todo mundo está ligado, o Pico do Jabre é aqui, ó. Essa é aqui, ó. O Pico do Jabre é o ponto mais alto da Paraíba, está a 1.200 metros. E lá em cima está todo o sistema de comunicação que interliga o interior com a capital. Então, se o fogo chegasse
até em cima e atingisse essas torres, Paraíba estava fora. Não sei se eu estou exagerando, professor Edmar, mas, né? Então, todo o sistema de comunicação passa por ali. Talvez esteja exagerando um pouquinho, mas o sertão todinho ficaria fora. Beleza? Então, vamos para a palestra, falando agora sobre comunicação via satélite. Bom, essa história de satélite começa com... Qual o nome desse rapaz? O primeiro satélite lançado. Sputnik, né? Foi um tijolinho, o primeiro satélite aí que foi lançado pelos russos, quando começou, de fato, fala que 50 anos atrás, o primeiro satélite artificial, em 4 de outubro de 1957. Era uma esfera de metal, com aproximadamente 60 centímetros de diâmetro, né? Foi lançada da antiga União Soviética, né? E marcou, essa data foi um marco para o início da nova era, que foi a era da corrida espacial. Então, veja, um pequeno satélite de 60 centímetros, era o que a tecnologia na época tinha, né? Para oferecer, foi uma inovação tecnológica, foi o início de uma nova era, uma era espacial, né? E foi feito com um CubeSat, um satélite de pequeno porte, tá? Certo. E no Brasil? No Brasil, nós temos o doutor PhD, inclusive eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Bahia, no Encontro de Rádio Amador, e uma pessoa extremamente simples e humilde. Agora, ele, como doutor, e é uma pessoa que tem condição, ele desenvolveu e deu suporte financeiro para esse projeto chamado Dove, que foi o primeiro satélite brasileiro, né, que foi desenvolvido com suporte financeiro do Dr. Júnior Torres de Castro, e o objetivo desse satélite dele, né, na época, era transmitir a crianças de todo mundo mensagens em várias línguas. Se eu não me engano, Dove quer dizer paz, né? Então, ele queria ensinar de uma forma diferente geografia para as crianças, né? O satélite ia passando, ele disponibilizava os receptores, e à medida que ele se aproximava daquela região, a criançada, os jovens iam identificando o azimute, a elevação. Então tinha uma visão espacial do posicionamento do satélite com relação à órbita terrestre. Tá? Inclusive, nessa época, o apoio do governo brasileiro foi zero, e, mais uma vez, a Europa foi que proveu, através da Guiana Francesa, o lançamento do satélite, e ele se manteve na órbita por um bom tempo, tá certo? Então, tipo de comunicação amadora, esses satélites, eles têm que transmitir em faixas de frequência destinada aos radioamadores, porque são os radioamadores que são autorizados legalmente pela Anatel para poder realizar pesquisas de investigação técnica nesse nível, tá? A Bransat é como fosse a liga brasileira ligada à parte desses satélites amadores. Ele tem uma denominação aqui junto à NASA, né, que era o AO-17, se eu não me engano. Foi lançado na Guiana Francesa, foguete Ariane 40 H10 ESA. Isso aqui vocês encontram no site Brazilian Space, né, que eu coletei hoje essa informação. E olha aqui o satélite dele, né? Alguma coisa assim desse tamanho. Aqui embaixo eu tenho as antenas. Aqui o plano de terra, a antena principal está aqui. Os painéis solares, que a vida do satélite são os painéis solares. Por quê? É a fonte de energia que alimenta todo o satélite. Acabou, ele não consegue mais transformar a energia solar em energia elétrica, ele não carrega a bateria e o satélite morreu, né? Esse satélite, ele tinha um sintetizador de voz, eu cheguei a acompanhar. Ele falava, Hi, this is Dove Space. Então, você ficava em casa,
eu me lembro que fosse hoje, a gente ficava acompanhando, aí via aquele negócio bem distante, daqui a pouco eu ouvia a voz do satélite. Eu me arrepio todo, que a gente, em 1900 e... quando foi? 90, 91, quer dizer, tantos anos atrás, e aí eu estou ouvindo satélite. Menino, vai dormir, está ficando doido de história de estar ouvindo satélite. Mas a gente já tinha esse satélite, ele mandava um pacote de dados em telemetria, que você recebia através de antena que a gente fabricava, né? E lá tinha a tensão, a corrente das baterias, ou seja, todo o status de funcionamento do satélite. Aquilo que importava para os cientistas que estavam analisando, inclusive, o comportamento dos diversos materiais que tinham ali dentro. Pessoal, aqui é um debate. Eu não vou ficar falando o tempo todo, não. Senão, eu boto uma prova bem difícil no final. Perguntem. Estou vendo, estou sentindo aqui, tem gente que está... Eu senti, você estava concentrado ali formulando a pergunta. C. Tranquilo? Tá. Esse negócio fica muito monótono, eu falando sozinho aqui. O governo francês foi o governo francês que comprou a ideia. Ele entrou com recurso. A maior parte veio do governo francês, inclusive para o lançamento do satélite. Porque o satélite, hoje vocês vão ver os nanosatélites, você tem 10 centímetros de diâmetro. Só que para pegar esse satélite, ligar para o cabo da NASA que toma conta do estacionamento dos foguetes lá, diz, bicho, bota aí dentro, como é que chama? No bagageiro aí bota aí no bagageiro, quando ele tiver a 350 mil quilômetros de altura, 350 quilômetros de altura, tu joga, beleza? Não, tá fechado. É desse jeito, sabe? Bem, né? Ou seja, para você colocar um satélite no bagageiro, no compartimento de carga de lançamento de satélites amadores da NASA, requer um planejamento de anos, né? Tem que ter recurso. Não é? Tem todo um curso. Vocês vão ver um videozinho que eu vou mostrar aqui, como é o procedimento para você lançar satélitezinho desse tamanho. O moído que é. Não é simplesmente acabar abrir e sacudir fora, né? Existe um sistema, tem um astronauta que foi treinado para aquela finalidade, enfim, é um custo extremamente elevado, né? E, na época, o Brasil não teve interesse, e foi a França que suportou e lançou o satélite do Júnior. Qual é a duração de vida deles? Agora eu não lembro. Eu fico pensando, em 1990, como é que estava a tecnologia dos painéis solares, sabe? Para aguentar muito tempo. Boa pergunta. Eu vou qual é o teu nome? É Lucas. Lucas, eu vou procurar essa informação e passo no grupo do Facebook. Certo. Beleza? Quanto tempo... foi a duração de vida desse satélite. Qual o tempo de vida útil dele, certo? A gente vai ver aqui, beleza? Pronto. Agora, recentemente, fevereiro de 2015, o Brasil retoma as pesquisas, encontra recurso, junto ao ITA, tá? Missão do nanosatélite é validar subsistemas produzidos por alunos de graduação e pós-graduação do ITA. Então, cursos de graduação e pós-graduação de universidades brasileiras desenvolveram o AESP 14. Para vocês sentirem onde a gente pode chegar. Aqui,
Station Tsukuba 2, sending CubeSat deploy command. On my mark, 3, 2, 1, mark. And today, we are really happy to see such a beautiful, successful deployment together with AESP Program Manager, Professor Pedro Lacava, and his team members here in Tsukuba. Again, congratulations, parabéns, and omedetou. Ver a emoção que reúne ali todo o empenho, o desempenho, os resultados adquiridos, o know-how adquirido para o país, né, para esse centro de pesquisa que estão envolvidos, os engenheiros que estão... a gente vê o custo é elevadíssimo, mas uma coisa que parece uma brincadeira tem uma importância imperiosa para o desenvolvimento do próprio país, né, porque o futuro que a gente está vendo hoje está nessa área de sair, inclusive, do nosso espaço, né, para Marte, para a Lua, enfim. O desenvolvimento da corrida espacial está cada vez mais competitivo agora, porque ele consegue pegar esses pequenos objetos e testar vários materiais para uma missão mais profissional, ou seja, o custo é bastante reduzido, né, da parte experimental, utilizando esses nanosatélites. E essa ideia foi do Júnior Torres de Castro, com aquele satélite dele, o Dove, onde foi abraçada a ideia pela NASA e o programa ANSAT partiu, após o Dove, intensificar esses projetos do CubeSat ou nanosatélites, que são satélites com 10 centímetros de aresta, ok? Esse AS-14, qual é a tarefa dele? No geral, o objetivo principal desses nanosatélites é estudar ou um sistema que foi incorporado ali no satélite ou novos materiais que estão em desenvolvimento, a nível científico, né? O que é que os radioamadores fazem? Quem é que pode rastrear dentro da frequência na qual os satélites estão operando? Eu posso mandar voz, fonia, posso mandar dados, posso mandar dados, telemetria, né? Está tudo inserido nisso aí. Posso enviar imagens, ou seja, qualquer protocolo de comunicação wireless em frequências pré-estabelecidas que somente os radioamadores podem utilizar, tá certo? Você pode fazer o sensoriamento, o acompanhamento de qualquer tecnologia que você empregue dentro daquele modelo. Tem modelos maiores, mas ultimamente, devido à redução de custos, esses nanosatélites estão se propagando numa velocidade astronômica. Quando sobe um foguete para atender a estação espacial, vão de várias universidades ali dentro. Te respondi? Não, respondi não. Ele serve apenas, então, para receber os dados e transmitir. Qual é o objetivo? Por exemplo, a função, o AS-14 age dessa maneira, ele está lá para esse propósito. Por exemplo, estudar novos materiais. Vamos supor, um novo painel, uma nova célula de um painel solar foi desenvolvida. Como ela se comporta no espaço? Entendeu? Esse painel, eu estou pegando a célula do painel solar que alimenta esse nanosatélite. Então, um novo material foi descoberto, uma nanopartícula que, pelos estudos e os modelamentos que foram realizados pela equipe da universidade, entende que no modelamento, né, que é teórico, é no sistema, no computador, ele tem uma eficiência de 20%, 10% a mais do que os modelos convencionais. Vamos testar se o modelamento realmente bate com os dados experimentais. Então, mando o satélite, eu faço um acompanhamento
através da telemetria, que meus sensores foram acoplados, para saber, né? E outros componentes, porque ali eu tenho variação de quê? Eu estou no vácuo, tem uma variação de temperatura que vai, se eu não me engano, de menos 140 a 140 graus centígrados, né? Quando o satélite está para o Sol, a temperatura, se eu não me engano, chega a 140, eu não tenho certeza desse dado. Quando está no lado escuro, a temperatura vai lá para menos 140. Então, imagine todos os componentes eletrônicos que estão desenvolvendo suas funções dentro desses parâmetros. Diferente do que a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem uma variaçãozinha de menos 20 graus para 70, o transistor tal lá, o circuito integrado, o Arduino, o Raspberry Bell, já está esquentando demais, né? Imagine, tá? Tá. É uma pergunta que eu fico pensando, preocupado. Tem alguma política em relação a lixo espacial? Porque são vários satélites que a gente está enviando. Com certeza tem. Eu não tenho informações fundamentadas para te falar, não. Eu só vi uma vez um site que ele faz uma amostragem da quantidade de satélites operantes e desativados que estão em órbita. É um cinturão ao redor da Terra de sucata. Serve de proteção. Os satélites são alimentados por painel solar, inclusive esse aí? Como? Não entendi. Os satélites são alimentados por painel solar. Os satélites? Sim, esses não. Sim, são. Eles têm um painel solar dentro. Eu não conheço a estrutura, mas eu acredito que tem uma bateria, sistemas de controle de energia ali, porque ele precisa ser extremamente eficaz na utilização da energia, né? Então, aí teria que entrar no site e ver o detalhe pelo menos, diagrama em blocos, né, de como ele funciona. Deixa eu ver vocês aqui. Tá ficando difícil a conversa? Tá entendendo? Tá legal? Tem alguma coisa para perguntar? Eu queria que vocês perguntassem. Bom, a ANSAT é a Liga Americana que coordena os satélites de amadores, tá? É Amateur. Peraí, vamos colar. O Radio Amateur Satellite Corporation. Não, peraí. O negócio está batendo, não. AMSAT, Amateur. Ah, tá aqui, o Zé Ruela. Amateur Radio in Space, né? Sistemas de rádio no espaço. Bom, a AMSAT, se você entrar lá no site www.ansat.org, você vai encontrar a relação do primeiro ao último satélite que foi lançado, quais são suas especificações, quais são os seus sistemas, né? Se ele está operando, em que situação, em que frequência ele está operando. Então, todos os detalhes você vai encontrar. Outra, os dados kleperianos, porque a gente vai ver mais na frente que tem um programinha que você consegue acompanhar todos esses satélites. Só que para o programa funcionar, que ele trabalha baseado no controle numérico, ele baixa esses dados kleperianos e alimenta o programa e ele te mostra em tempo real onde ele se encontra. Tá? Então, a ANSAT é exatamente está aqui o site, que controla tanto o lançamento como a manutenção desses satélites em órbita. Tá? E a ANSAT também ela suporta os radioamadores que têm interesse nessa modalidade. Alguma pergunta? A turma daqui está tudo caladinho. Exatamente, dos satélites
amadores, né? Quando eu falo satélites amadores, são pequenos satélites, nanosatélites, satélites aí... Esse com 10 centímetros de aresta é um novo projeto, que é aquele chamado CubeSat ou nanosatélites, mas existem outros um pouco maior. O Dove, por exemplo, eu não lembro qual era a aresta, mas ele era bem maior do que esses de 10 centímetros. Tá? E esses satélites são satélites de órbita baixa. Satélite de órbita baixa. Ele está a 350 quilômetros acima da Terra. Tá? Ele dá uma volta na Terra em 90 minutos. 90 minutos ele vai rodeando. Tá? Então, como eu falei, a AMSAT, ela, por exemplo, você vai encontrar na AMSAT vários projetos de como é que eu rastreio o satélite. Imagine que um satélite é um transponder. Ele tem um transmissor e tem um receptor, né? Então, ele recebe informações e devolve. Ele recebe e transmite, né? Então, eu preciso de antenas na faixa de frequência de trabalho adequadas para que eu possa receber da melhor forma possível. E tem mais, esse satélite, ele vem girando, aí tem o tal do chamado efeito Doppler. O que é que faz o efeito Doppler? O movimento de rotação de certo C influencia na direção que ele vai seguir. Quando eu vejo, eu estou aqui, eu sou o ponto de referência. Passa um carro aqui, eu escuto ele de lá até chegar lá em cima. Roteiro frequente, né? Você está no sentido, na frente do satélite é uma frequência mais alta, se está atrás é mais baixa. Entendeu? Então houve, esse saiu do agudo mais grave, depois para o agudo houve uma variação de frequência. No satélite da mesma forma, devido à órbita da Terra e a velocidade, se eu não me engano é 20... Não, a Estação Espacial Internacional, ela viaja a 28 mil quilômetros por hora. O satélite, eu acredito que está por aí também, tá? Imagine, nessa velocidade, orbitando a Terra e ainda girando. Então, eu tenho que ter antenas específicas, né? Para receber. Mas com antenas mais simples, como o nosso amigo Alisson já fabricou, inclusive, em tempo recorde, tá? A gente vai falar mais tarde, tem uma antena aqui, fabricação made in Papa Uniforme 7, Eco X-Ray Lima, e que será a primeira experiência prática de contato via satélite em Campina Grande. Tá? A gente está começando aqui, estamos plantando uma sementezinha sobre isso aqui. A gente já estudou, já viu, tem conhecimento, mas na prática, de verdade, só um contato feito com o Marcos Pontes quando ele estava na estação espacial. E não foi usando uma antena de construção caseira. Foram antenas, vocês vão ver, estão lá no laboratório, tem 2 antenas de 11 elementos montadas no sistema de rastreamento bem mais sofisticado. Tá? Com esse aqui, eu não vou falar que é o pai da criança que vai comentar ali. Se não me empolga, acabo falando tudo. Você sabe que a gente tem um protocolo de comunicação, você tem que mandar um dado para... Tem, é o AX25. Existe o X25, que é um... Ele tem um protocolo X25 e tem o AX25, que foi desenvolvido para fins de utilização por radioamadores, que é o protocolo de comunicação que se utiliza. Tá? Mas de vez em quando surgem novos, porque como é pesquisa, tem alguns radioamadores que são professores universitários, pesquisadores, que de vez ou outra você chega e encontra um novo protocolo de comunicação de dados que vai ser incorporado. Não, pai, vai-se embora não. Que horas são já? Sim, deixa eu... 11h16, 10 horas a gente tem até meio-dia, né? Mas termina antes. Vou entrar na parte mais... Pronto. Agora, como é que a gente encontra esses satélites? Como será? Como é que eu sei? Um bichinho desse tamanho, viajando a 20 mil quilômetros por hora,
e eu quero falar com ele. Como danado eu encontro esse satélite? Me diga. Como é que eu faço para achar esse danado? Vamos imaginar, o bicho está passando na cabeça da gente aqui. Pá! Exatamente. Ele passa em 15 minutos. Do surgimento no horizonte até desaparecer no outro lado, é 15 minutos. Só que eu não tenho esse tempo todo, não. Eu tenho que pegar ele quando ele tiver uma elevação de 30 graus, subiu, passou 30 graus lá embaixo, você já não consegue mais falar com ele. Mas como danado é que eu... Certo, mas eu tenho que ver, na realidade você não vê, você vê a estação espacial, a olho nu, dá para ver. Quando ela está iluminada pelo sol, você vê ela passando. Agora, porque a estação espacial é uma jumentona, né? Tamanho desse prédio aqui, ou maior. Agora, um negocinho de 10 centímetros, como é que você vai apontar sua antena para ele? Ele passa... Então, o satélite está passando aqui. Como é que você faz isso? Não sei. É? É. Por quê? Ele segue a rotação da Terra, né? Ele tem que... Eu acho que é até mais prático, eu não sei explicar o porquê não. Essa perguntinha safada é o tal porquê. Mas por quê? E aí, como é que a gente vai encontrar o satélite? A gente já sabe o que é um satélite, é um microsatélite, um nanosatélite. Ele dá o espectro de você fala em a faixa de frequência, medir a intensidade, seria uma boa saída. Mas eu preciso, como é que eu identifico um ponto no espaço? Vamos supor que o satélite está aqui, nesse ponto aqui. Eu tô pronto, certo. Você quer pegar esse satélite aqui, você quer receber o sinal dele. Como é que você faz? O que é que você precisa? Certo, mas como? Saber o quê? Quais são as coordenadas? Pronto, latitude e longitude eu encontro no plano ou no espaço? O raio da e o ângulo também. Ângulo, latitude e longitude. Cadê os escoteiros agora? Vamos lá, agora vamos ver se vocês são bons mesmo na parte de navegação terrestre. Latitude e longitude, como é que eu encontro? De acordo com a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Aí você sabe a localização exata de cada coisa. Show de bola. É isso. Agora de uma forma mais prática para a gente. Certo. Quando eu uso a bússola, eu uso o quê? Para encontrar uma direção. Sai. Azimuth. Eu preciso do azimuth. O que é azimuth? O azimuth é a latitude e longitude, só que é uma forma mais simples. Você tem norte geográfico, você faz um ângulo no sentido horário, por exemplo, azimuth de 90 graus. O que é o azimuth de 90? Se aqui é o norte, o meu azimuth de 90 é aqui. Azimuth 180, aqui. Azimuth 270, aqui. Bom, ela está aqui e o satélite está aqui. Ela está de costa para o norte. O norte está para lá. Que azimuth é esse? 180. Mas meu satélite está aqui. Quem foi que falou inclinação? Aí eu preciso saber qual é o ângulo de elevação para eu encontrar meu satélite. Encontrou o danado do satélite. Só que ele não está paradinho, ele está viajando a 20 mil quilômetros por hora. E aí? O que é que eu preciso? Eu preciso de quê? De um rotor, boa. Mas eu não tenho rotor. Mas como é que eu vou saber? Ele em 15 minutos ele se desloca de uma posição do leste para o oeste ou do oeste para o... Entendeu? Você tem que encontrar. Boa. Boa. E aí, como é que a gente encontra? A gente encontra com esse programa aqui, ó. Ó, pessoal.
Esse programa é um dos programas para rastrear, tá? É chamado Orbitron, tá? Tá vendo ali, ó? O site é aquele ali, ó. Você entra nesse site aqui, stoff.pl, só isso, você vai encontrar o programinha para baixar, é VaptVupt, é muito rápido. Eu não vou perder tempo com isso, eu vou direto no programa, tá bom? Oi? Já usava. A gente tinha um programinha. Não, já tinha computador. Mas tinha internet para baixar. Não. Boa, bem lembrado. Não tinha internet para baixar. Sabe o que a gente fazia? Eu tenho até aí ainda. A gente comprava, assinava uma revista CQ espanhola. Todo mês chegava. Eu pegava os dados cleperianos, digitava no programa para ter uma ideia de onde eu ia encontrar no meu programa. Uma vez por mês. O programa hoje faz uma atualização diária. Então, quando eu achava que o satélite estava aqui, às vezes ele já estava ali. O senhor pegava a sua posição geográfica aqui e se conectava nesses dados. Não. O programa ele tem um cálculo numérico que ele identifica o azimuth e elevação de acordo com essas informações que um laboratório disponibiliza, entendeu? Ele faz o estudo da rota do satélite e eu pegava esses dados, eu mostro na revista para vocês. Era uma briga, eu passava um dia para alimentar os satélites que a gente tinha. Então ele funciona assim, pessoal, ó. Só para vocês entenderem logo aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui? É a trajetória do satélite. Essa parte amarela está indicando que nesse trecho da trajetória o satélite está para o Sol. Nessa parte vermelha ele está para a noite. Ou seja, os painéis não estão sendo alimentados. Tá? Então não é um bom momento de você falar com ele, porque pode ser que ele não tenha energia suficiente e ele está em stand-by. Está parado, está desligado. Tá certo? Esse círculo, ó, o satélite é a estrelinha aqui, ó. SO50 é o satélite que está passando no momento. Ele foi desenvolvido pela Arábia Saudita, pelos estudantes das universidades de lá, tá? E ele no momento está cobrindo essa área aqui, ó. Esse círculo é a área de abrangência. Então eu posso falar da Paraíba com alguém que esteja tomando banho de praia aqui no Oceano Atlântico, lá no oeste da África. Tá certo? Simples. Vamos ao programa. Cadê? Não, tranquilo. Ó, o nome desse que eu estou usando é o Orbitron. Orbitron. Está aqui, ó. Certo? Ó, ele está dizendo que os dados estão desatualizados. Já fazem 5 dias que eu não atualizo. Eu vou de propósito, não vou atualizar. Aí o que é que eu faço? Cadê configurações? Eu vou em configurações. Eu vou aqui e mando ele atualizar automaticamente. Ó, aí ele está aqui, ó, esperando. Ele vai contactar esse site e está trazendo os dados que alimentam o programa para atualizar o programa. Por que essa formação dessa linha assim, desses satélites? Não entendi. Essa linha, por que não é uma reta? Tem que fazer, mas não é a curvatura, se você vê, isso aí representa uma trajetória elíptica em torno da Terra. Então, como você está vendo um plano, tá? Ó, beleza, ele atualizou aqui e aqui eu estou vendo, por exemplo, eu quero saber onde está a Estação Espacial Internacional, está aqui, ó. Eu quero simular quando ela vai passar no Brasil. Eu vou fazer uma simulação aqui, vou botar 10 minutos. Você vê, ó. Isso é uma simulação, tá? Só para eu ter ideia e me preparar para fazer um contato com a estação espacial. Você vê, ó, que ela vai começar a descer. Ó, os dados está aqui, ó. A ISS aqui, ó, os dados estão aqui, ó, todos esses dados aqui são alimentados pelo pacote que eu baixei há pouco. E o que interessa para mim está aqui em cima, ó. Ó, azimuth e elevação. Aqui, ó, só esses dois aqui, ó.
Ó, olha, essa passagem que ele deu ali, bora voltar. Não, aqui eu boto ele para trás, ó, ele volta. Eu vou colocar aqui 1 minuto. Já era pra... É na próxima, né? É nessa próxima órbita que ela vai passar bem... Ó, você vê que vai abrir aqui um radarzinho, que você vai ver a posição que ela está passando com relação a você. Abriu aqui, ó, ISS aqui, azimuth e elevação. Ó, 28 graus de elevação, 55, 46, 23, 12, já está indo embora. Porque nem sempre ela passa em cima de Campina, ela passa de lado ou do outro, tá certo? E... E assim ela vai, 90 minutos ela dá uma volta na Terra, entendeu? Então, A precisão desse programa pessoal? Na hora que eu atualizo ele diariamente, bate feito, não sei nem o que, você aponta, fala na hora. Boca de... Pronto, dá certinho. Fechou? É bem ajustado. E se você está com um sistema de rastreamento, que eu vou mostrar para vocês, que eu tenho um rotor, que ele tem um controle de azimuth e tem um controle de elevação. E o programa controla o rotor. Então, aqui na mão, meu amigo, aí é outra história. Né? Quer ver? Vamos ver se tem... Aqui eu tenho que fazer o seguinte. Cadê o cabinho, o contrapeso? Tu vai sofrer aqui na hora. Porque aqui, nesse caso, ele vai ter que estar de olho, ou o operador vai estar de olho no programa para saber o quê? Qual o azimuth e qual é a elevação. Se a elevação está abaixo de 30 graus, esqueça. Ou seja, se aqui eu tenho 0 graus aqui de elevação, aqui eu tenho, vamos supor que seja mais ou menos 30. Ou então você faz uma estruturazinha de um compassozinho para te ajudar a ter ideia, até pegar a prática, tá? Então, se eu tenho aqui 0 graus, elevei 30. Mas ele está mudando o azimuth, então tem que fazer o quê? Então, você tem que ter uma noção boa da geografia, onde é o norte. Primeira coisa, onde está o norte geográfico? Onde está o norte geográfico? Exatamente, está para cá. Então, é aqui, mais ou menos. Aí ele disse, ó, olhei ali, ó, azimuth ali, quantos graus? Olha ali, ó. Então, 38, 30, 20, está vindo para o norte, ó. 15, 9.1, 3, 357, ele está vindo para cá, ó. 340, 337, 300, entendeu? Você tem que acompanhar o azimuth e a elevação. A elevação aqui não está negativa, quer dizer que ele já baixou da linha do horizonte e está arrodeando a Terra por baixo. Então você não tem mais acesso ao satélite. Por isso... É porque eu botei na simulação. Segura aqui tua antena. Cuidado que esses bichos pegar no oi, acaba fica cego na hora. Ó, isso aqui é uma simulação. Vamos voltar para o tempo real. O tempo real é mais macio. Deixa eu ver algum satélite que esteja mais próximo. Tem esse aqui, não vai passar perto da gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ativar tudinho. Vamos ver se aparece algum aí que esteja numa órbita mais próxima. O banco de dados de satélites desse programa e da Agência Internacional? É da AMSAT que coordena isso aí, para distribuir para a gente. Aliás, já tem um instituto que você baixa direto dele já. Opa, Texat, cadê ele? Cada pontinho, vamos ver isso aqui, onde é que a órbita dele? Não passa. Aqui. Oi. Fala. Se todos
Cada estrelinha dessa é um satélite. Tá? Pode ser um satélite que esteja operante ou em stand-by, ou seja, sem estar operando por algum problema nele, mas aquela base de dados que foi passada pela ANSAT estão todos representados ali. Certo? Aí você precisa estar acompanhando os sites onde tem para você poder saber. Qual? Mostra aí. Aqui? Ó, esse passou aqui. Oi. Deixa eu apagar tudinho aqui agora. Vê. Tá aparecendo ali. Aí tu apagou ele ainda não, né? Ai, Jesus, eu marquei. Tem uns aqui que já foram desativados, mas esse aqui eu vou deixar, que ele é bem operante. Ele é esse aqui. O ASP14 está cadastrado aí? Oi? O ASP14? Eu tenho uma má notícia para vocês. O satélite ASP14 brasileiro foi decretado inoperante. Lançaram, houve alguma pane no sistema lá e ele foi dado como morto. Não sei por que isso acontece com o satélite brasileiro, né? Cadê? Pronto, oi. Bom, aqui eu tenho uma visão maior. Então, aqui eu tenho um horário local, a data e o radar que mostra o satélite ou os satélites com relação à sua posição. O centro aqui é o ponto que você marca. Diga, eu estou na latitude tal e longitude tal. Aí o programa se posiciona como sendo o seu QTH, o seu local onde você se encontra. Tá certo? Aqui eu vou poder escolher qualquer microsatélite que eu queira acompanhar. E em dados aqui, clica por favor aqui em dados. Pronto. Eu tenho, ó, no caso, foi marcada a ISS. Então a gente está acompanhando aqui a estação espacial. Clica nesse danado aqui. Pronto, ó, ele está acabando, vai já desaparecer. Aliás, a gente está aqui, né? Ainda tem um pouquinho. Só que, ó, a elevação, 5 graus, você não consegue mais. Com essa antenazinha, não. Você precisaria de uma antena com ganho maior, com um sistema de rastreio mais eficaz do que uma antena de fabricação caseira. Essas antenas você vai conseguir falar com 30 graus, pelo menos, de elevação. Tá? E outra, eu preciso ver se o satélite ele está recebendo luz do sol. Porque se ele não estiver recebendo luz do sol, os painéis solares não estão sendo energizados e, por segurança, eles colocam ele para dormir, botam eles em stand-by. Mas sempre vai dar, né? Não, luz do sol, se for do caso de Campinas, se você estiver olhando durante o dia. Não, depende da órbita e do momento em que ele está passando aqui. Porque, por exemplo... vai depender, porque às vezes tem um horário à noite aqui para a gente, que ele ainda está recebendo luz do sol. Entendeu? Mas o programa te mostra através dessa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ela está mostrando o limiar entre noite e dia, tá? Essa aqui, ó. Porque assim, para o nosso caso, como são 30 graus de elevação, deve estar no intervalo bem de 6 horas, né? Então, se você, digamos, pega de 1 hora da tarde, só se fosse 3 horas da tarde, se você tentar pegar, que já ia pegar ele com sombra, né? Mas se for, por exemplo, de meio-dia, sempre vai ter sol no satélite. O satélite sempre vai estar perto de você, assim, a elevação dele tem que estar a 30 graus. Se você pegar, considerando o meio-dia, para a gente, a tendência é pegar ele sempre iluminado pelo sol. Tá? Então, pessoal, falar com o satélite é extremamente simples. O que é que eu preciso? Do HT de
está aqui, e da antena que nosso amigo Alisson fabricou. Carlos, aparecer na filmagem também, chega mais para cá. Pronto, tá certo? Essa é uma antena tipo, que tipo de antena é essa aqui? Eu vou conversar com o professor Rômulo e dizer, olha, tem uns alunos seus lá. Bom, isso é uma antena tipo IAG, só que ela usa o irradiante aqui, que estão chamando de LFA, que você consegue fazer um acoplamento resistivo do cabo para o rádio. E outra, essa é só V, é? Só VHF. Geralmente o satélite, deixa eu só mostrar uma coisa aqui, Alisson. Ó, geralmente o satélite, cadê o... Tem que abrir. Ele opera em duas frequências diferentes. Cadê? Se você ver aqui, ó, aqui essas abazinhas eu vou ter, por exemplo, ó, localização. Você vê que eu botei aqui, ó, Campina Grande, coloquei o grid locator, tem longitude, latitude, altitude. Por isso que ele botou esse CG aqui, ó, Campina Grande, certo? Informação do satélite. No momento eu estou acompanhando o GO32. Ó, tem o número dele aqui junto ANSAT, papapá, todas as informações. Aqui tem, ó, frequência de downlink. O que é downlink? A descida, né? Ele transmite em 435.225, e que modo? FM, e no caso ele está falando que é a 9.600 baud FSK, então é dados, nem é voz nem imagem. Ele joga para você um pacote de dados, tá? Aí ele tem aqui outro downlink também de dados, e tem um uplink aqui, uma subida em FM, ó. Ele sobe em 145, 860, 880 e 890. Ó, já foi embora, já saiu da... Tá certo? É a frequência para ele, tipo, desbloquear o sinal para você? Não, para você transmitir para ele. Você vai transmitir para ele, vamos supor que você está conversando com ele. Você transmite em 145, 860 e ele recebe em 435, 225. É só você sintonizar. Rapidão. Isso aí é pegar o rádiozinho e ele tem dois displays que você sintoniza um e o outro. Nesse caso, como ele é soldado, você não vai comunicar para nada. É soldado. Ó, vamos ver isso aqui, ó. O SaudSat. O SaudSat, ele tem o SO50, ele manda em 436 em FM narrow, né, estreito, com filtro. Ele sobe em 145, 880. Tem um subtom, ó, tem um subtom de 67 Hz para você, se você não programar, ele não ativa. Ok? E outras informaçõezinhas aqui. Tá certo? Fala. Ai. Você vai receber chaveando. Daí você tem os bits. A gente tem bits, você converter as cores e lá ao texto. Está sendo beleza? Então, o programinha, com um dia aqui, a gente tira as dúvidas como é, e só tem um jeito, é começar a mexer, quem tiver afim. Simples demais. E não é somente satélites para amador. Ele tem uma biblioteca aí de satélites meteorológicos, satélites, enfim, tem uma cacetada de satélites, tá? Qualquer um que você quiser ver, é só escolher o pacote, ele carrega e você acompanha. A Estação Espacial Internacional dá para você ver a olho nu. Se você atualizar ele, pegando uma órbita para Campina Grande, você vê ela iluminada pelo sol, você vê aquele brilhinho passando e você compara com os dados. É uma experiência legal.
Não, nesse caso, para você usar o programa e ver até ouvir, você ainda não precisa ter... Isso, exatamente. Tá, exatamente. Então, para você se tornar o radioamador, para operar, transmitir com esse satélite, você precisa ter um certificado de operador de radioamador com a opção satélite, inclusive. Classe C, que é a classe inicial, você já pode operar. Certo? E para finalizar... É caro para tirar a licença? Cada vez você paga R$60. Vocês tiraram recente? Vocês tiraram recente? Quanto foi? R$20. R$20? E deixa eu te perguntar uma coisa, Alisson. E o formato da antena, por que esse formato? Sim. Essa aí é uma antena FPA, ela tem... Vem para cá, chega. Eu não sou especialista, eu vou só repetir o que eu vi. A diferença de uma antena IAG normal e radiante é apenas uma vareta dela. Nesse caso aqui é um dipolo fechado. Eu tenho aqui o cabo, o terra vai de um lado e digamos assim, o positivo, o interior vai do outro, um dipolo fechado. A diferença para um IAG normal é que, no caso, o acoplamento do cabo coaxial para uma IAG normal tem que ser feito através de um Gama match. É um acoplador capacitivo. Ou um delta match, enfim. Precisa de um acoplamento e esse acoplamento em si ele exige um ajuste. Além do ajuste da antena que eu montei, na verdade eu não testei. Assim, os parâmetros dela, não sei como é que está impedando, não sei nada. Trouxe até para testar nisso. E essa antena aqui, a vantagem dela é que como ela não tem esse acoplamento por meio de um gama ou de um delta match, elimina uma etapa do ajuste. E por não ter o acoplamento do cabo coaxial com o elemento de radiante tem menos perdas. Da vantagem que eu vi, assim, eu quando era mais jovem, eu fiz muito entendendo com acoplamento em delta, em gama match, e era uma dificuldade. É muito trabalhoso, crítico para você conseguir a sintonia. Essa não. O ajuste que eu teria que fazer, no caso, seria do tamanho desses radiantes. Como eu usei solda, né? Se eu quiser diminuir esse tamanho aqui, é só botar o ferro de solda, cortar um pedacinho, soldar de novo, pronto. Quanto você gastou e quanto tempo levou para fazer essa antena? Cada hastezinha dessa eu comprei a R$3,50, eu achei muito caro. Vamos comprar, foi no preço que eu achei. É uma vareta de solda a oxigênio, isso aqui se não me engano é latão, esse material, foi R$3,50 cada um. Aí solda, cabo coaxial, isso aqui é uma riba de madeira, né, eu usei uma madeira mais forte, mas me arrependi porque ela ficou muito pesada. Imagina. E ontem eu testando, eu consegui contato com um radioamador de Recife, através de uma repetidora que fica na cidade de São Caetano, ou seja, eu transmiti para a cidade de São Caetano, que fica perto de Caruaru, e essa repetidora retransmitiu para operar lá em Recife, falei perfeitamente. E gastei, o que mais? Solda e o resto aí, pronto. O custo maior foi as varetas, eu tenho. Comecei às 4 horas da tarde, ontem, fui terminar e fiz esse contato 9 horas da noite. Show de bola. Foi bem devagar, sabe? Eu não sou muito rápido para montar. A primeira tentativa eu fiz usando uma gondola de PVC, que como é circular tem aquele problema. Você fura aqui, como eu não tenho nenhum equipamento profissional para furação e tudo mais, você fura aqui, o próximo furo ele vai ficar troncho. E aí, ou seja, deu muito trabalho que eu preferi fazer com essa gondola de madeira. Basicamente é isso. Show de bola. Agora, como eu disse, como o Paulo está dizendo, para você operar com satélite desse, tem o uplink normalmente é em 145 MHz. O downlink é em 400. Tem uma ou outra antena cortada por essa frequência menorzinha, normalmente o que o pessoal faz por cima dela própria. Você bota o elemento de radiante da segunda antena por cima da mesma gôndola, ou no mesmo plano, ou exatamente.
Pronto, a gente tem o último vídeo agora que tem exatamente essa antena. Isso não estava bem alinhado com o que a gente preparou para hoje. Porque eu tenho um colega que ele usa essa antena, inclusive, 2 antenas numa só. Essa é de VHF, ele montou a de UHF e com um único cabo coaxial, que é esse modelo de antena, e o rádiozinho, ele fez o contato. Eu acho que foi o mesmo regulador do projeto, o ZBZ. Não, já é um colega que usou esse... quer ver? Ele aqui. O projeto dessa antena é um projeto de um colega animador, Y4, não sei qual é. ZBZ, Minas Gerais. A partir do prefixo do radioamador, porque você sabe de onde vem o sinal, né? Olha ele aqui, ó. Cada estado tem o seu prefixo. Esse cara é um estudioso, ele é um cientista, é um pesquisador e tem o radioamadorismo como hobby. Então, todos os trabalhos dele é com embasamento científico, tá? É o PY4ZBZ. Na hora que você colocar lá na internet, você vai entrar na página dele, tem um monte de informações, tá? E o outro contato que eu coloco para vocês também como referência é o Paulo PV8DX lá de Roraima. Esse ele trabalha com um projeto específico chamado ARIS, que é Amateur Radio International Space Station. É um programa da NASA onde radioamadores filiados a uma escola, eles agendam aquela escola para participar de um programa para realizar um contato com um astronauta na ISS. É o projeto ARIS, né? E para fechar, pronto, esse aqui, olha a antena. Só para a gente fechar aqui, de novo. Putz. Tá vendo que ela tem um elemento maior como a Alisson fez e o pequenininho que é para UHF. É 2 antenas numa só. Vou usar aqui também e a ESO é com B60R, 5 watts, né? Pretendo fazer esse vídeo para demonstrar para os amigos, né, como corrigir o Doppler, como apontar a antena. Muitos estão tendo essa dificuldade, vou mostrar como perder o satélite, como achá-lo novamente. Né? Então a ideia é mais ou menos essa. O satélite vai vir a sul, né? Mais ou menos essa posição, ele vai fazer esse trajeto, ó. 62 graus, vai descer sentido norte. Vou tentar acompanhar ele, né? Acompanhá-lo para vocês. A ideia principal aqui é a escuta, né? Então, a escuta é o principal no trabalho do satélite. Se você não está escutando, você perdeu aí 99% do satélite. Você vai fazer contato se não está escutando. Então, a ideia é essa. O satélite já está vindo, né? Ele está acompanhando no notebook, tablet. Canal 1. Lembrando, né, vocês podem observar aí que eu tenho bastante muro aqui na minha casa, mas mesmo assim eu vou fazer o contato. Ó, o sentido é você colocar a antena na posição sul e girando ela 10 graus mais ou menos, procurando o satélite. O sol ali vai ter rachado, então estou aqui 5 graus, né? E eu estou muito afim disso, o pessoal está aqui. Está bem bronzeadinho já. Só que está começando a chegar ao fim do avião. Você nota, você consegue notar pela mudança do chiado aqui da estática, olha só. Ó. Tá vendo? Aqui você já consegue identificar que está na direção certa. Ó. Canal 2 já, ó. Colega de São Paulo.
Na mesma posição. Perdeu o sinal, começa a procurar. Ó. Mas sempre de leve para não perder a direção. Ainda no canal 2 tem. Observem aqui que eu tive que mudar um pouquinho a posição do Oi. Quero que vocês notem que a angulação, a direção da antena modificou. Ainda estou indo no centro, no canal 2. Não estou em pouquinho. O satélite mudou de posição. A estática novamente vai encontrar os colegas. Ó, aqui. Posição ótima, E parece que dá certo. O satélite lá deve ter aqueles retrofoguetes para. Bom, pessoal, aqui é para ter uma ideia que a coisa funciona, né? Então você vê. Os canais que ele fala é desse receptor dele, de 2 canais e cada um é para um. É porque no rádiozinho pequeno, dependendo do rádio, você memoriza em canais. Você pega 146, 480, 435, canal 1. Depois canal 2. Porque como tem o efeito Doppler, ele pega ali 10 kHz, soma a frequência do canal 1, para ele poder... Rápido, exatamente. Ah, beleza. Posições de memória. Isso, são posições. Porque no caso do satélite vem passando e ele vem de acordo com o efeito, você tem que saber em qual está mais forte o sinal. O programa, inclusive, ele mostra essa variação do efeito Doppler, quantos kHz ele vai variar. Entendeu? Então, sabendo disso, você viu que ele se planejou bem direitinho. Você viu, ó, o satélite vai passar por aqui. Então, ele fez uma simulaçãozinha antes para ter ideia de como... Porque não tem como, é muito caseiro, né? Você está fazendo ali de uma forma mais rústica possível. Então, tem que se planejar direitinho, fazer as simulações. Essa questão em quais a faixa de frequência que ele vai se deslocar, para você não perder o contato. E outra, tem que ser muito rápido, porque isso está pegando com força esse contato via satélite. Então, como só tem 15 minutos, tá os radioamadores que estão no Brasil, que gostam de satélite, todo mundo querendo falar através dele. Então, tem que ser rápido. Quem estava falando nesse satélite era a retransmissão de alguém que estava... Não, era ele, PQ2, que eu não lembro agora qual é, PQ2... Não, mas de onde é? De onde é? PQ2. Não, PY2 é São Paulo. PQ2...
Depois, eu acho que é Tocantins, se eu não me engano. Tocantins. 35 graus, meu amigo. Lá tinha um outro radioamador transmitindo. Veja bem, ele... E qualquer radioamador pode... E se der conflito de 2, 3 radioamadores? Não, tem que esperar. Tem que esperar. São 3 minutos, né? Ele chama. Por exemplo, PQ2 estava em Tocantins falando com PY2 em São Paulo. Tá? Nessas frequências, nem com repetidora você conseguiria sair de Tocantins para São Paulo. Então, só através do satélite. Isso é a polícia. Está aqui atrás do outro. Entendeu? Aí tem que ser rápido o contato para as outras pessoas poderem falar. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês são 12h01, fechado o tempo aqui. E eu quero mais uma vez reiterar e agradecer a Edmar pelo apoio que ele vem nos dando desde o ano passado, quando a gente conversava, e a gente vem concretizando esse projeto, que é difundir o radioamadorismo de uma forma diferente, de mostrar que tem ciência, tecnologia, conhecimento, para a gente brincar e aprender, né? Então, o clube tem toda essa estrutura. Edmar está conosco, é um parceiro que vem acreditando e tem contribuído de forma substancial em tudo que a gente vem fazendo, está recomeçando as atividades, e basta querer, tá? Aqui a estrutura está à disposição exatamente para a gente prover esse tipo de atividade, né? Fazer brincando, uma coisa que a gente gosta, mas focado na fundamentação aí da área de ciência e tecnologia. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu botei aqui o meu e-mail, tinha até na apresentação. Então o negócio é grave. Certo? pr7pg@yahoo.com, fácil de gravar. Tá? Eu peço que vocês, por gentileza, todos vocês, até para que eu saiba quem veio, passem um e-mail, façam um comentário que achou, se achou interessante. Se tem interesse da gente fazer a prática, usando a antena que a Alisson desenvolveu e com a HT dele, a gente vai fazer o nosso contato, tá certo? Então, a proposta que eu deixo aqui é para a gente marcar uma data. Eu preciso ver quais são quando é que um determinado satélite, o 50, vai passar por a gente, para que a gente possa fazer essa prática. Beleza? Brigadão. E estamos aí. Eu vou esperar o retorno de vocês, tá? Até segunda-feira. E naqueles que me responderem até segunda, eu vou ver com a Alice e com a Edmar, para a gente organizar direitinho essa prática. Tá certo? Como eu falei, nós não temos know-how não temos o know-how ainda. A gente está começando também. Temos o conhecimento, falta só pegar a antena agora, ligar no rádio e... Se balançar daquele jeito, a gente sabe. Então... Pronto. Então vamos embora.